Chico Preto entra com medida judicial e pede prisão do diretor da empresa Manaus Ambiental. Deputados Vanderlei Dallas e Vera Lúcia buscam a regularização de frigoríficos no Alto Solimões. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver: Comissão Especial da Assembleia Legislativa apresentou o projeto de lei que institui o Amazonas, o programa Cesta Básica Popular. E ainda, presidente da Comissão de Segurança da ALEAN faz coletiva para esclarecer casos de exoneração e punição na PM. Começa agora o programa Bom Dia desta segunda-feira, dia 8 de julho de 2013. Bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. O presidente da Comissão de Gestão e Serviços Públicos, deputado Marco Antônio Chico Preto, pediu à Justiça na semana passada a prisão do diretor da empresa Manaus Ambiental. Segundo o parlamentar, a medida foi motivada pelo descumprimento de decisão judicial que considerou ilegal a cobrança da taxa de esgoto em algumas localidades da capital. O deputado Marco Antônio Chico Preto convocou uma coletiva de imprensa para anunciar que entrou com uma medida judicial requisitando a prisão civil do diretor da Manaus Ambiental, companhia responsável pelo abastecimento de água na capital. O motivo foi o descumprimento da decisão judicial que decretou a ilegalidade da cobrança da taxa de esgoto em bairros que não são beneficiados pelo serviço. A empresa tomou ciência da decisão há um mês e não respeitou a sentença, mesmo com uma multa diária de R$40 mil, continuando a exigir dos usuários o valor. Nós acreditamos que o pedido de prisão civil efetivamente garanta o cumprimento da decisão, porque o que nós queremos não é prender o diretor, isso não é o foco. O foco é garantir que a decisão de primeiro grau proferida pelo juiz Leonei Figliolo em 20 de maio do corrente ano e que no dia 5 de junho deste ano foi tomado conhecimento pela empresa, ela seja cumprida. O parlamentar também alertou o prefeito de Manaus, Arthur Neto, que a taxa indevida é exigida porque uma cláusula no contrato entre a prefeitura e a concessionária permite a cobrança, mesmo quando o serviço não é prestado. Quem pode corrigir isso? A decisão política do prefeito de Manaus, hoje, o ex-senador Arthur Neto, de retirar do contrato esta cláusula, mais do que abusiva. Bairros como Cidade Nova 1 e Distrito Industrial estão entre os mais afetados pela situação. O valor cobrado é equivalente ao valor do consumo de água. Em uma conta de R$30, por exemplo, também são cobrados mais R$30 de taxa de esgoto. Cada mudança ocasionada pela passagem de uma fase da vida pode ser assustadora. Na terceira idade, o período pré-aposentadoria pode chegar a causar desconforto e conflitos pessoais, por conta do medo de se tornar inútil. No Tribunal de Contas, um curso prepara os servidores da ALEAN para esta época de transição. Proporcionar aos servidores pré-aposentados uma programação estruturada nos aspectos emocional, social, organização e saúde. Esse é o objetivo do programa Preparação para a Aposentadoria, desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado em parceria com a Assembleia Legislativa. As atividades são realizadas uma vez ao ano e ocorrem desde 2012. Desta vez, 22 funcionários do Parlamento Estadual estão passando pelo programa. Como parte do programa, uma palestra realizada na sede do Tribunal de Contas do Estado, com o tema Qualidade de Vida, passou diretrizes que podem funcionar como incentivo para a realização das mais diversas atividades na aposentadoria. O servidor hoje em dia tem medo de se aposentar porque perde uma parte dos seus ganhos, né? E é justamente isso que nós estamos trabalhando, que você tem como, mesmo depois de aposentado, ter
uma qualidade de vida, trabalhando naquilo que você gosta, produzindo aquilo que você gosta. Agora, você precisa vencer seus obstáculos e é isso que as palestras estão trazendo. Eu posso dizer por experiência, porque isso já é o nosso segundo PPA, o nosso primeiro foi em 2011 e muitos saíram com bons frutos daqui, inclusive saíram com projetos prontos, aprovados pelo SEBRAE, onde criaram, deram continuidade nesse projeto após a aposentadoria. As atividades são desenvolvidas em módulos que devem acontecer a partir deste mês até novembro deste ano. Deputados Vanderlei Dallas e Vera Lúcia Castelo Branco buscam a regularização de frigoríficos no Alto Solimões. Os parlamentares participaram de uma reunião para tratar do assunto com os superintendentes federais de Agricultura e Pesca. Dos 114 frigoríficos de pescado que existem no Amazonas, apenas 8 têm o selo do Serviço de Inspeção Federal, o CIF. O selo atesta a qualidade dos produtos de origem animal e quem tem esse selo pode vender os produtos para todo o Brasil e ainda exportar para outros países. Logo, os demais frigoríficos funcionam irregularmente. E visando o combate à clandestinidade de produtos, diversos órgãos federais, em conjunto com as Forças Armadas, estão realizando operações, como a Ágata, que na 7ª operação apreendeu mais de 1 tonelada de pescado em condições impróprias para o consumo, mas que estavam sendo comercializadas. Com o objetivo de encontrar soluções para os trabalhadores, a deputada Vera Castelo Branco e o deputado Vanderlei Dallas reuniram-se com os superintendentes federais de Agricultura e Pesca no estado. De acordo com a deputada Vera, a operação deixou a população do Alto Solimões assustada e chegou até a prejudicar a atividade pesqueira na região. Apreenderam quantidades, toneladas e toneladas de pescado e atearam fogo. E eles estão assim, a classe toda está assim, apavorada, está em sobressalto total, porque se anuncia que essa mesma ação irá estender a outros municípios. Os frigoríficos desses municípios de Tabatinga, de Tefé, de São Paulo de Olivença, estão fechados. O deputado Vanderlei Dallas afirmou que a atividade econômica da localidade foi prejudicada por conta da operação. Existe muita burocracia, muita dificuldade, e esses homens e mulheres que pescam estão enfrentando dificuldade. Nós temos que ver uma maneira de tirar um pouco a burocracia para que nós possamos, através dos pescadores e dessas associações, exportar peixes e vir mais lucro para esse pessoal do interior. Para o presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Içá, vereador José Gouveia, é necessário dar chance para os trabalhadores se regularizarem. O que a gente quer para a nossa região, o pescador, o dono do frigorífico que compra o peixe, que trabalha com o peixe, o que ele quer é a oportunidade de se legalizar. Por quê? A gente vê o governo federal, o próprio governo do estado, anunciando milhões em recursos para beneficiar o setor primário, só que esse povo não tem acesso a esse recurso. Porque eu tenho discutido muito junto com os órgãos do governo que a gente dê oportunidade para o nosso empresário lá, aquele que já trabalha com peixe, que já tem noção, que ele se legalize e que tenha acesso a esse recurso para implantar no seu frigorífico as exigências que o CIF faz. O superintendente de Agricultura no Amazonas explica algumas ações que precisam ser realizadas para que a regularização dos frigoríficos seja alcançada. Ver o que a legislação exige e ver como é que nós podemos chegar até esse segmento nos diversos municípios do nosso estado que ainda não estão legais, vamos dizer assim, de botar esse pessoal na legalidade. E, para tanto, a necessidade, por exemplo, de deslocamento, ou deles para lá, ou nós daqui até lá, para informá-los de o que é necessário. O superintendente afirmou ainda que as operações Ágata deverão acontecer mais vezes. Vamos agora com o quadro Sala de Imprensa. Bom dia, Adriano. Quais as notícias de hoje, segunda-feira? Olá, Amanda, muito bom dia para você também que nos acompanha ao vivo pela TV Aleã. Estamos aqui para trazer as principais informações dos jornais impressos da nossa cidade deste dia 8 de julho de 2013, Dia Nacional da Ciência e Dia do Padeiro. Vamos começar aqui com o jornal Diário do Amazonas, que vai dar o destaque: insatisfação do consumidor com serviços privados cresce 71%. Dados do Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor mostram que
2.837 reclamações no primeiro semestre de 2013 foram registradas. Temos também um destaque aqui da Assembleia Legislativa. Deputados estaduais apreciam nesta semana fim do voto secreto. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, disse que a Casa vota até quarta-feira proposta semelhante à que está sendo discutida no Congresso Nacional. A gente tem aqui na página 10 da Editoria de Economia o destaque sobre a manchete do jornal Diário do Amazonas de hoje, que vai falar sobre as queixas contra produtos e serviços privados que crescem 71% no Amazonas. A insatisfação com produtos e serviços privados tem crescido e tomado espaços tradicionais reclamações contra o fornecimento de água e luz. Principalmente aí são reclamações contra celulares, smartphones, tablets, produtos eletrônicos. E esse crescimento foi registrado também pelo Procon Amazonas. E aí o destaque também do Diário do Amazonas de hoje diz respeito aqui a essa última semana de trabalho aqui na Assembleia Legislativa, antes do recesso do primeiro semestre. O presidente da Assembleia Legislativa garantiu na semana passada, em entrevista coletiva, que até quarta-feira vota o voto secreto, a PEC do fim do voto secreto, e aí todos os deputados, foi um acordo feito com todos os deputados, que até essa quarta-feira a PEC do fim do voto secreto deve entrar em apreciação e votação aqui, certamente será aprovada por unanimidade entre os deputados aqui da Assembleia Legislativa. Agora vamos aqui ao portal Alean ver qual o destaque, www.alean.gov.br. A primeira manchete é: Alean dará apoio logístico à CPI da exploração sexual que chega a Manaus na segunda-feira. Então os membros da CPI da exploração sexual da Câmara Federal já estão em Manaus, chegaram ontem à noite e hoje vão ouvir aí o superintendente da Polícia Federal, Sérgio Fontes, e em seguida já devem seguir para o município de Coari, onde lá vão ouvir também pessoas envolvidas ao crime de exploração sexual. Então a Assembleia Legislativa está dando todo esse suporte logístico aos membros da comissão que estão aqui para fazer estas investigações. Amanda, essas são as informações desta segunda-feira. Amanhã eu volto com outras notícias. Ótima semana para você. Muito obrigada por todas essas informações. Ótima semana para você também. E vamos agora para a previsão do tempo. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de céu com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 27 graus. Para o município de Santo Antônio do Içá, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 26. A previsão para Tapauá é de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas em áreas isoladas. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 30 graus. E veja a seguir, Câmara de Vereadores de Borba tem regimento interno e lei orgânica revisados pelo Cecote. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia.
E no quadro Que Projeto é Esse de hoje, vamos conhecer um projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização do exame fonoaudiológico para verificação das alterações do frêmulo lingual e da outras providências. A autoria é do deputado Luiz Castro. Esse projeto visa você dar à criança, ao estudante, uma condição de realmente se comunicar com qualidade e não sofrer as sequelas no processo de ensino-aprendizagem que possam ser corrigidas através de um trabalho de fonoaudiologia. Nós sabemos que muitas crianças sofrem bullying, sofrem limitações e têm dificuldades, inclusive, de expressar-se, de fazer uso da expressão oral por problemas de elocução verbal derivados de questões que podem ser corrigidas. Então a intenção aí é garantir que essas crianças, desde pequenininhas, tenham um tratamento adequado e quando adentre a idade escolar, o convívio com a sociedade, esses problemas já tenham sido corrigidos e elas não sejam prejudicadas. A Comissão Especial da Assembleia Legislativa, criada no intuito de fiscalizar a desoneração da cesta básica no Estado, apresentou na semana passada o projeto de lei que institui no Amazonas o programa Cesta Básica Popular, que, se aprovado, garante alimentos mais baratos para o consumidor. Para assegurar que a desoneração de 16 itens da cesta básica, anunciada no dia 8 de março deste ano pela presidenta Dilma Rousseff, chegará à mesa do consumidor, foi criada uma comissão na Assembleia Legislativa do Amazonas formada pelos deputados Conceição Sampaio, Adjunto Afonso, Marcos Rota, Luiz Castro e Marcelo Ramos. Durante o estudo feito para avaliar os descontos que deverão ser concedidos, foram realizadas audiências públicas e reuniões com empresários ligados ao setor que se comprometeram em repassar o benefício à população. Mas por falta de diálogo com a Secretaria do Estado da Fazenda, não se chegou a um acordo. Por conta disso, os parlamentares criaram um projeto de lei que institui o programa Cesta Básica Popular no Amazonas para dar uma resposta à sociedade sobre os benefícios da desoneração. Se aprovado, o projeto de lei garante a alíquota de ICMS de 1% sobre os produtos da cesta básica e só será válido para as empresas que aderirem ao programa. De acordo com a Cefaz, a alíquota de 1% de ICMS sobre os itens básicos é impraticável. Isso porque desobedece a um regulamento do Conselho Nacional de Política Fazendária que proíbe a incidência de ICMS abaixo de 7% sobre os produtos da cesta básica. Mesmo com posicionamento contrário da Secretaria da Fazenda, a comissão apresentou o projeto durante sessão plenária desta quarta-feira e aguarda a aprovação dos demais parlamentares. O deputado estadual Fausto Souza, presidente da Comissão de Esporte e Lazer da Assembleia, apresentou o projeto de lei que cria mecanismos e obriga os gestores de escolas públicas e privadas o gerenciamento da infraestrutura desportiva. A repórter Suzane Lemos tem outras informações. De acordo com Fausto Souza, o projeto visa garantir a disponibilidade de quadras de esportes cobertas e de insumos mínimos para a prática de desporto educacional nas escolas da capital e interior do estado. O parlamentar afirmou ainda que em alguns estabelecimentos que possuem quadras de esporte, elas estão obsoletas por falta de comprometimento dos dirigentes. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Cabo Maciel, esclareceu em coletiva na última sexta-feira a exoneração do soldado Platini Soares Lopes e a prisão do soldado Tiago Santos Pinheiro. Em discurso na tribuna da Casa, na última quarta-feira, o deputado pelo PSB, Marcelo Ramos, afirmou que o caso de exoneração do policial militar Platini Soares Lopes e a punição concedida ao PM Tiago Santos Pinheiro foi realizada de forma irregular pelo Comando-Geral da PM. O parlamentar declarou que as punições foram concedidas por conta de os soldados terem protestado junto à Casa Legislativa para receberem os salários conforme a nomeação dos cargos. Na ocasião, os militares estavam recebendo os vencimentos ainda como alunos soldados. Marcelo Ramos declarou ainda que os processos administrativos abertos contra os dois PMs foram manipulados.
já que um foi exonerado do cargo e outro recebeu apenas 15 dias de prisão. Durante o discurso, o parlamentar mencionou o envolvimento de um deputado na casa no julgamento dos processos. O joguinho político do Coronel Almir Davi e do comando que ele representa fez com que 2 dos policiais que estivessem aqui fossem presos. 2 policiais daqueles que estiveram aqui foram presos. Instaurado inquérito policial militar contra eles. Concluso o inquérito policial militar ontem, deputado Belarmino Lins, contra 2 policiais. O soldado Platini e o soldado Tiago. Os 2 acusados da mesma conduta, de mobilizarem a tropa para um protesto aqui na Assembleia. Aí, depois que o policial Tiago é solto, vira paquito, vira assessor de um deputado. E aí conclui o processo, o policial Platini, que continua na tropa, foi expulso da corporação, e o policial Tiago, que é paquito, que agora é assessor de um deputado aqui desta casa, pega 15 dias de suspensão. Em resposta às declarações de Marcelo Ramos, o deputado pelo PR, Cabo Maciel, declarou em coletiva à imprensa que o parlamentar não tem conhecimento do caso e não pode acusar o comando da PM e a Corregedoria da Polícia da tribuna da Assembleia sem estar de posse dos autos. Segundo ele, os processos são analisados nominalmente de acordo com a conduta dos militares. O deputado Marcelo Ramos, ele precisa ter esse conhecimento do que está no processo. Não podemos, eu jamais vou em cima da corregedoria, tentar manipular a corregedoria, tentar manipular o comando da PM, que é uma entidade seríssima, a corregedoria é uma corregedoria séria e jamais permitiria esse tipo de politicagem. É necessário que ele, quando ele use a tribuna da Assembleia, ele tenha um pouco mais de embasamento nas coisas, porque ele finda ofendendo, inclusive um parlamentar, eu sou parceiro dele aqui dentro, eu jamais faria um discurso da forma que ele fez na quinta-feira, praticamente dizendo que eu manipulei as investigações, que o Tiago pegou 15 dias de prisão em virtude de eu ter me intervido politicamente e o Platini ter pego como punição a sua exoneração. Cabo Maciel afirmou ainda que, além dos 2 PMs punidos, os outros 16 soldados também respondem processo administrativo por conta dos protestos. O parlamentar explicou que os processos ainda estão em andamento e devem ser julgados nas próximas semanas. Mas o advogado da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar está amparando os PMs e analisando caso a caso. Todos os 16 policiais estão respondendo esse processo, já deve estar em fase de término esse processo e deve ter retorno, sim. Eu quero saber se os 16 vão ser absolvidos ou se os 16 vão ser condenados. Porque, da mesma forma que ocorreu do Platini com o Tiago, vai ocorrer dos 16. As investigações, ela é individual em cima de cada nome, rastreando tudo, todas as ações do policial. E aí pode ser que os 16 sejam absolvidos, pode ser que os 16 sejam acusados, condenados, pode ser que a metade seja absolvida e a metade seja condenado. Isso vai depender das investigações que a Corregedoria de Polícia faz e faz muito bem feito em nome de cada um policial. A assessoria do deputado Marcelo Ramos informou que o parlamentar está em viagem de trabalho e deve se pronunciar novamente a respeito do caso. A Câmara de Vereadores de Borba, distante a 215 quilômetros de Manaus, tem um regimento interno além da lei orgânica do município totalmente revisados. O trabalho foi feito com o apoio da Assembleia Legislativa do Amazonas por meio do SECOT, Centro de Cooperação Técnica do Interior. Prevenir erros de interpretação e obediência às leis orçamentárias, fiscais e contábeis. Atualizar as leis orgânicas e regimentos internos dos 62 municípios do interior do Amazonas. Promover treinamento e capacitação aos servidores das casas legislativas em todo o estado. O Centro de Cooperação Técnica do Interior, implantado em fevereiro de 2012, já atinge boa parte dos municípios interioranos. O objetivo é um só:
oferecer apoio técnico como forma de modernizar as câmaras de vereadores, para que assim os anseios da população sejam mais bem representados. Com uma população de mais de 40 mil habitantes, desta vez foi Borba quem recebeu o assessoramento técnico-jurídico. O regimento interno da Câmara de Vereadores e a lei orgânica do município foram completamente revisados pelo SECOT. Os documentos seguem agora para análise na Câmara de Vereadores. Nós estamos felizes aqui, recebendo aqui da mão do presidente da Casa, deputado Josué Neto, e dizer que isso foi um projeto, uma iniciativa do deputado Ricardo Nicolau, que deixou e só agora está sendo entregue por causa de alguns andamentos mesmo, de norma de trabalho, e que a Câmara Municipal de Borba, eu falando em nome da população borbense, quase 40 mil habitantes do município de Borba, nós estamos felizes. Dizer que esse intercâmbio entre a Assembleia e a Câmara dos Interiores é uma oportunidade para nós vereadores e com certeza a população borbense está de parabéns porque ele vai ter esse acesso, nós vamos ter várias e várias audiências públicas porque a população tenha a oportunidade de saber o que está acontecendo no regimento interno da Casa e na lei orgânica do município. Bom, com certeza nós estamos muito felizes de dizer que o deputado Ricardo Nicolau, o presidente da Casa, está de parabéns pelo esse projeto. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, destacou a importância do trabalho realizado pelo SECOT para a modernização das casas legislativas do interior do Amazonas. Já o deputado Ricardo Nicolau, presente na solenidade, fez questão de frisar os investimentos realizados pela atual gestão no programa de assessoramento técnico. O deputado Josué Neto tem abraçado essa ideia, tem colocado para frente, tem feito com que etapas sejam vencidas, né? E isso é importante para a democracia, é importante para o fortalecimento dos partidos, é importante para o fortalecimento das câmaras em cada município e essa interligação com o Poder Legislativo Estadual que faz com que nós tenhamos uma integração para trabalhar cada vez mais e melhor pelo povo do Amazonas. Além da revisão dos documentos das câmaras municipais, os servidores das casas são qualificados em modalidades como lei de responsabilidade fiscal, aperfeiçoamento de comissões técnicas e gestão de gabinete. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@lean.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Alean no YouTube. Continue com a nossa programação. Daqui a pouquinho começa a sessão plenária normalmente. Até amanhã, no próximo programa. Tchau, tchau.